mostrar aqui para vocês um pouco do que é o Portal Action, que tem sido utilizado bastante pelas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo de validação de métodos. Ele tem uma ferramenta, então, interessante e aspectos conceituais também importantes nessa área. Então, aqui no início, esse daqui, na verdade, é o site deles, né? E é possível baixar o programa, inclusive uma versão gratuita com uso por 30 dias. E eu acabei mencionando durante o decorrer aí das aulas que, na verdade, quando a gente instala o Portal Action, habilita-se uma aba dentro do próprio Excel e ele é customizado, então, dentro do Excel. Mas, enfim, no site, né, eles têm muitas informações e muitas diretrizes a respeito dos cálculos para a validação de métodos, né? Então, cálculos estatísticos, uma estatística bem detalhada, né, a esse respeito, e é isso que eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, eles começam falando um pouco da teoria, tentando atender todas as particularidades, não só da Anvisa, né, em relação ao que é a RDC 166, mas também em relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, então as orientações do mapa, e também os guias do Inmetro, que é bem forte nessa área metrológica e bem forte nas questões, então, da validação, tá bom? No geral, ele acaba focando nos testes, principalmente na própria RDC, mas ele menciona então as outras características, tá bom? Aqui ele tem um fluxo em relação ao que se considera da própria validação, então aqui a seleção do método, a manipulação da amostra, a execução dos procedimentos, os cálculos, o processamento desses dados, a interpretação e apresentação dos resultados, até se garantir que esse método, por fim, está validado, tá? Então, esse seria o fluxo descritivo aqui. E aí, abrindo, então, para as características da RDC, né? Ele apresenta todos os itens que são os itens necessários para a confirmação da validação de métodos. Então, a seletividade, a linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção, de quantificação, robustez e, por fim, ainda traz referências bibliográficas. Se a gente vai, então, abrindo cada um desses itens, aí ele vai tendo aqui algumas orientações, né? Então, por exemplo, nas questões aqui de seletividade, ele faz algumas relações, né? Então, ele relaciona algumas técnicas que seriam sugestões. A RDC 166 sobre seletividade, ela, na verdade, fala de calcular a pureza de pico, então, calcular a pureza do pico cromatográfico utilizando aquele cálculo de pureza do detector DAD, pela pureza espectrométrica mesmo, né? Então, a similaridade dos espectros, né? Mas não dá outras orientações a respeito de testes estatísticos específicos, mas no Portal Action, então, existe uma sugestão de algumas ferramentas estatísticas que vão ser direcionadas aqui. Então, aqui, na verdade, vai ser um teste T, né? Da forma que a gente viu, para estabelecer um intervalo de confiança e saber, então, que não existe picos que possam interferir ou substâncias que estão interferindo naquele local onde a gente tem o analito de interesse. Também é feito através do teste de hipóteses. Então, aqui a hipótese nula é que existe uma igualdade e que seja, então, igual a 100%. No caso do pico puro, seria essa a grande intenção, né? Ter um pico 100%, tá bom? Então, aqui tem toda uma orientação matemática, né? Em relação ao teste de hipótese, ao que vai ser
considerado dentro da curva gaussiana se a gente aceitar o H0 ou o que vai ser descartado se a gente tiver que aceitar o H1, né, que é a hipótese alternativa, usando, portanto, aquele teste T. Uma característica que é interessante do Portal Action é que em todos os testes que ele recomenda, ele também traz ele traz uma quantidade grande de exemplos, né? Então vale a pena conhecer em detalhes aqui esse site, né? Mas uma característica interessante nessa questão estatística é que, em geral, ele sempre vai recomendar fazer a conclusão do teste de hipóteses utilizando o p-valor. Então, é o grande diferencial, na verdade, né? Porque ele vai sempre direcionar para o p-valor. Se o p-valor for maior que alfa, então a gente aceita. Ele fala muito pouco sobre o t calculado sendo maior que o t tabelado ou menor que o t tabelado e essas características das ferramentas, então, estatísticas, tá bom? Ele faz as conclusões praticamente todo o tempo baseado no p-valor. Tem algumas vantagens, porque, na verdade, fica mais fácil de padronizar, né? Mas é interessante quando a gente conhece a ferramenta estatística própria também, tá? Então, a carinha aqui do Portal Action, como eu disse, dentro do próprio Excel. Então, aqui a gente tem as abas do Excel e aqui, de repente, uma aba que é do Portal Action, né, que é o Action Stat, e aí as ferramentas que ele possui direcionadas aqui para a questão, então, de tratamento de dados, e, em particular, um íconezinho que direciona as ferramentas para a validação. Então, aqui no item seletividade, especificidade, ele tem um íconezinho. Aqui, na verdade, então, eu teria os dados de entrada, da mesma forma que é feito na própria planilha de Excel, né? Porque é tudo bastante similar. Afinal, é o próprio Excel como máscara, né? Com uma máscara. E aqui, então, ele faz um gráfico com controle de limite superior e inferior. Aqui, no caso, tem 5%, né? De limite, na verdade, para que se possa, então, avaliar se tem algum ponto fora da característica aceitável aqui da seletividade. Então, aqui tem a barra de intervalo de confiança, né, com o limite, então, superior e inferior, e a média amostral, sendo colocada aí graficamente. E o gráfico que ele chama de seletividade, que na verdade tem os pontos, então, dentro desse intervalo, tá? A hipótese nula é que a média é 100%, então seria, no caso, o pico puro, né? Ou o analito puro. E aqui, no exemplo que ele coloca, então tem um exemplo aqui numérico, né? Então, o quanto que essa recuperação diferiu de 100%, aí vai ser testada a hipótese nula, se a média é igual a 100% ou não, que aí teria que rejeitar a hipótese nula, como eu disse, utilizando o próprio teste T através do intervalo de confiança aqui para saber se o valor está dentro ou está fora desse intervalo. Depois aqui, então, dá para a gente ir navegando por todos os itens da validação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o teste do efeito matriz. No caso, o efeito matriz, então, ele é testado através daquele teste, né, de igualdade do intercepto, que está lá na apostila também descrito. E o que se espera, então, é que se os interceptos forem iguais, a gente aceita H0, de novo, né, o teste de hipóteses, e se os interceptos forem diferentes, a gente vai estar, então, rejeitando H0 para aceitar H1, que é a hipótese alternativa. Também é feito, então, um teste aqui em relação à gaussiana. Como eu disse, eles fazem bastante
em função do p-valor. Então, se o p-valor for maior que o alfa, a gente vai estar aceitando o H0. O alfa, na validação como um todo, é 0,05, porque o limite aceitável, né? Então, o intervalo de confiança aqui aceitável é 95% da gaussiana, que a própria Anvisa recomenda na RDC. E também, então, aqui o teste de paralelismo, que seria para confirmar se as retas feitas com o padrão insolvente puro ou o padrão fortificado em cima da própria amostra, né, quer dizer, com a matriz presente, se as retas de calibração, se as curvas de calibração são paralelas ou se elas são, então, não paralelas. Se elas são paralelas, é a nossa hipótese nula, sempre a hipótese nula é igualdade, né? E eu faço também um teste T para saber, então, se eu vou aprovar ou se eu vou rejeitar a hipótese nula. Aqui no caso, então, eu vou ter os dados da curva insolvente e vou ter os dados da curva com a matriz, né? E vou fazer esse comparativo dos coeficientes angulares. A decisão também pode ser feita pelo próprio p-valor. Então, fiz o meu teste T, tenho a tabela do teste T pronta, verifico o p-valor desse teste. Se ele for maior que 0,05, que é o meu alfa, então eu aceito H0 e os interceptos, os coeficientes angulares nesse caso são iguais, tanto com solvente quanto com a matriz presente. Então tem toda a descritiva aqui do teste também. O teste de coincidência, então também aqui, né, em relação à hipótese nula dos coeficientes angulares, e aqui ele também ele cita que pode ser feito através de um teste F. Da mesma forma, a gente vai aceitar ou reprovar a hipótese nula, tá? Então, todas aquelas características já vistas aqui seriam as retas coincidentes, né? Exatamente uma em cima da outra. Então, aqui insolvente e aqui, então, as retas não coincidentes, que teria a amostra em um ponto e a em matriz, né, ou a insolvente em um ponto, desculpem, né, que é essa daqui, e a em matriz, né, a fortificada em cima da própria amostra, em outro ponto. De novo, aqui a possibilidade, então, de aceitar a hipótese nula se o P for maior do que o alfa, ou eu vou comparar o F, então o F calculado tem que ser menor do que o F tabelado, para que eu aceite a hipótese nula e verifique então que está dentro aqui desse intervalo da minha gaussiana. Tem exemplos numéricos presentes aqui, e então dá para ir acompanhando e ir praticando, né, todos esses exercícios também. Não é necessário instalar o Portal Action, dá para fazer com o próprio Excel, tudo que está sendo descrito aqui. Então, vocês podem verificar, né, que quando ele mostra como são as entradas, na verdade, as entradas são as mesmas que eu tenho no Excel. A diferença é que está tudo customizado. Então, a hora que aparece a opção, se eu estou com o Portal Action instalado, eu tenho, então, o Action Stat aqui como uma aba, e eu já tenho, então, o ícone que vai me mostrar a opção que seria aqui, no caso, essa de comparação de curvas, tá? Então, é isso, na verdade, que muda. Mas a carinha, né, é a mesma, as entradas, como que eu coloco o nível de confiança e assim por diante. Exatamente como é feito no Excel, tá bom? Então, seguindo ainda, né, a sequência que ele coloca aqui da linearidade, então a gente consegue ir acompanhando aqui todos os passos. Esse fluxograma é o fluxograma que tem também como uma orientação dentro da própria RDC, então a gente precisa testar a linearidade do nosso método analítico e precisa definir se
um modelo que pode ser aplicado é o modelo quadrático ordinário. Então, mínimo múltiplo quadrático ordinário, se é um modelo que pode ser utilizado para os dados ou não. Como que a gente faz isso? Então, primeiro a gente faz uma análise visual, depois a gente faz então um teste de homocedaticidade, que pode ser o teste C, que é o teste Cochrane, que está descrito também na apostila. Se não se comprova a homocedaticidade, eu tenho que aplicar então um modelo de mínimos quadrados ponderados, e todos os itens depois disso vão mudar. Então, a forma de encontrar o coeficiente angular da curva, o coeficiente linear, todos os outros testes vão ter que atender agora essa outra situação. Mas o nosso desejo sempre é ter a homocedaticidade, quer dizer, que todos os pontos da curva de calibração tenham uma variância constante, que não sejam dependentes do próprio nível de concentração. Aí a gente continua testando a linearidade. Agora, provando que é homocedático, a gente ainda faz o gráfico de resíduos, verifica se os resíduos são aleatoriamente distribuídos, né? Aí a gente faz ainda o teste de normalidade, se tiver alguma dúvida em relação aos resíduos, e faz o teste F da ANOVA para confirmar a significância do modelo. Então, tudo isso dentro da linearidade. Aí, aqui no Portal Action, tem toda a parte descritiva, tem aqui um exemplo também, né, sobre isso. O único cuidado que a gente tem que tomar é que a forma de sintaxe, né, que o Portal Action apresenta, ela é um pouco rigorosa em relação à estatística básica e acaba confundindo um pouco as pessoas que não são assim tão estatísticas, mas que precisam dessa ferramenta. Mas ele é muito descritivo, então vale a pena ir acompanhando aqui. Aqui tem outros testes também que ele acaba recomendando, então dá para ir conhecendo muitas informações, né? Só ir clicando e acompanhando. O teste que eu falei para vocês é o de Cochrane, né? Mas ele acaba falando de outras possibilidades também, tá bom? E ele tem, então, um exemplo aqui de linearidade pelo próprio HPLC. E dá para colocar isso daqui, olha, dentro do próprio Excel, né? Então, aqui dá para fazer o download desses dados direto, é só clicar que ele copia e já dá para abrir na planilha do próprio Excel. Também dá para abrir no Minitab, né? Quem tem essa outra ferramenta, para praticar os exercícios também dentro do Minitab. Os resultados, eles são iguais, tá? Então, esses dados de regressão, na verdade, são os mesmos. Né? Não poderia ser de outra forma. Quer dizer, se cada software, se cada ferramenta acabasse dando um resultado diferente, é porque teria um problema aí muito sério, né? No nosso dia a dia, abriria um problema muito sério, tá? Então, aqui todos os itens que são possíveis de se avaliar para confirmar a linearidade estão aqui e temos esses exemplos todos pontuais colocados aqui, ok? Então, todas essas ferramentas. Aí, dando sequência, né? Só para conhecer todas as possibilidades. Aqui no caso da precisão, então ele vai falar do DPR, né? Tem também exemplos aqui, algumas orientações em relação àqueles limites. Esse daqui é aquela tabela que eu coloquei também para vocês, por Orvitz, né? Que seria mais ou menos o limite que a gente vai estar esperando de acordo com a concentração de analito que a gente tem na nossa amostra. Aqui eles têm uma referência também da OAC, que também é comparado lá na tabela, na apostila para vocês, né? E aqui, então, alguns exemplos. De novo, também é possível transportar, né, esses dados diretamente para o Excel para praticar
esses exercícios lá também. Então, aqui o que é feito é verificar o próprio RSD. Então, aqui a repetitividade foi feita em 3 níveis de concentração, baixo, o intermediário e o alto, com 6 pontos em cada nível. Então, um teste completo. Aí, aqui também tem os dados da precisão intermediária. E aqui foi feita uma ANOVA para comparar o analista 1 com o analista 2 em 2 dias diferentes. Então, seria aquele nosso teste F, só que com a interação dos dois fatores, né, por conta, então, das duas variáveis. E aí, verificando se a variância entre o efeito em si do teste, né, se ela é igual a zero ou se ela é maior que zero nesse teste agora, que tem que ser, então, unicaudal, tá bom? E se o fator do analista é igual a zero ou maior que zero também. E aqui a interação entre o dia e analista, que seria o duplo fator. Ok? Então, isso daqui, né, como foi descrito. Agora, um exemplo também para ser colocado. Ó, o dia 1, né, da precisão intermediária, no nível 100%, o analista a resposta do teste, e depois aqui o analista B, né, no dia 2. Aqui tem no dia 1, né, o analista A e o analista B, e no dia 2, o analista A e o analista B. Então, tem um acréscimo aí também de dados. Tá bom? De novo, né? Exemplos que dá para transportar para a planilha do Excel e praticar. Certo? Na exatidão também, né? Tem aqui algumas orientações. Então, aqui a recuperação, né? Que vai ser o nosso grande item da exatidão, do quanto foi colocado, o quanto que a gente vai recuperar, para saber se o método está nos fornecendo o que seria o valor verdadeiro ou o valor esperado naquela quantificação, né? E aí, um teste também aqui de hipóteses, né, para estabelecer se as médias vão ser 100% ou se vão ser diferentes em um teste bilateral aqui, para a gente saber se aceita a hipótese nula de que recuperou 100%, né? Quer dizer, não vai dar 100% matematicamente, quer saber se o valor que deu pode ser considerado dentro do intervalo de confiança aí, para que eu possa considerar, então, que é uma recuperação aceitável. Aqui, por exemplo, nessa situação que foi proposta, deu 97% de recuperação, né? Aí, o uso, então, dessa abinha aqui, ó, dentro da exatidão, testariam todos os resultados. Também vou ter limite superior e limite inferior, ó, né? A substância química de referência que foi usada para fazer essa fortificação, né? Aí aqui também um intervalo de confiança com limite máximo e mínimo, para saber se o resultado obtido está dentro desse intervalo. Tá aqui, deu, né, que os 97 está dentro desse intervalo, então seria aceitável, tá? Então, todos os outros itens, limite de detecção também tem aqui, né? Limite de quantificação, a robustez, que é um item que eu falei bastante lá sobre o teste de Uden, então aqui também é colocado. Então, vamos passar aqui pelo limite de detecção. Então, aqui ele fala para se calcular o limite de detecção a partir da curva
de calibração. Então, aqui a gente considera o desvio padrão do próprio branco em relação ao coeficiente da curva, né, de calibração, e faz um teste aqui usando os dados de calibração, considerando aquele parâmetro de 3,3 vezes, né, a razão do desvio em relação ao coeficiente angular da curva de calibração. E aqui os dados, então, da curva, como exemplo, para testar se o limite de detecção, qual que é nesse caso aqui. Então, foi feita a curva, foi feito, então, o desvio aqui dos resíduos, que é considerado branco, que seria o erro nessa curva, sobre o coeficiente angular, usando o fator aqui de 3,3. Esse seria, então, o limite de detecção para esse exemplo colocado. O de quantificação é igual, o que muda é que ao invés de 3,3 aqui como fator, né, vai ser multiplicado por 10 a razão entre o desvio e o coeficiente angular. Tá? Então, se a gente for até aqui, é a mesma coisa, porque a proposta do limite de quantificação é que exista, então, 10 vezes a razão sinal ruído. Então, aqui seriam 10 vezes a razão entre o desvio e o coeficiente angular. Tá? Então, esse seria o limite de quantificação para esse exemplo que foi colocado. E, então, na robustez, aquela nossa tabela, né, das variáveis recomendadas, a matriz, que deve ser testada aqui para verificar os efeitos, e o gráfico, então, de Daniel e o método de Lentz, para que a gente possa avaliar qual efeito é significativo aqui, né? Então, o que fica acima do nosso limite, superior ou inferior, e o efeito que é, então, positivo ou negativo. Nesse exemplo que foi dado, que na verdade é o mesmo que eu transportei lá para a apostila, o parâmetro 1 e o parâmetro 7, né? 6, desculpem, eles são os significativos, porque eles são maiores do que o próprio limite aqui, sendo que o 6 diminui o resultado e o 1 aumenta o resultado. Então, esse método seria robusto para todas essas outras variáveis, mas não robusto para a variável 1 e a variável 6. Nesse exemplo aqui, então, a variável 1, a gente está falando de HPLC, né, o método de HPLC. A variável 1 é a concentração de metanol na fase móvel e a variável 6 é o fornecedor de metanol. Então, foram testados esses itens aqui, ó. Porcentagem de metanol, o pH da fase móvel, a temperatura, a vazão, a coluna, o fornecedor do próprio metanol e o modelo do equipamento que foi utilizado. Na verdade, esse exemplo é um exemplo da literatura, né? E, enfim, esse é o gráfico que é observado aqui. E para o gráfico, então, de Daniel, também se evidencia que o parâmetro 1 e o parâmetro 6 têm efeitos significativos e que o método, então, não seria robusto para esses dois parâmetros, tá? A gente testa as hipóteses aqui, né? Dentro do intervalo também de 5%, e chega à conclusão, então, de que o parâmetro 1 e o 6 não permitem a robustez, o resto é robusto. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar aqui do Portal Action, antes de fazer outros exercícios também, tá bom? Então, até daqui a pouco.